Deus, Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus, querido amigo mestre, agradecemos a oportunidade que estamos tendo mais uma vez na tarde de hoje, de aprendermos um pouco mais da tua doutrina, que a nossa irmã que fará uso da palavra, assim como nós também, possamos ser bem intuídos pelos irmãos da pátria espiritual, que aqui sempre estão à frente desta casa tão querida e amada. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, que assim seja em seu nome, Mestre Jesus, e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli. Uma boa tarde para todos. Vamos continuar nossa tarefa de estudo da doutrina espírita. Isso aí não pode faltar, né? É o nosso alento, é o que nos faz compreender muita coisa que a gente, fora da doutrina espírita, a gente não conseguiria compreender. Bem, nós estamos ainda naquele capítulo da intervenção dos espíritos, né, no mundo corpóreo. Deixa eu pegar aqui, que ele não estava marcado de folha virada, né? Agora, nós vamos finalizar esse capítulo e entrar na questão da ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. Nós temos presenciado, né, muitos fenômenos da natureza e vamos presenciar cada vez mais, porque a Terra, ela se acomoda, os mares se agitam, e isso não marca sinal, não faz sinal dos tempos chegados, não. Isso é natural, é do planeta, né? O miolo da nossa Terra é muito mole, ele é líquido, e essa matéria, ela entra em ebulição, ela se mexe, né? E a superfície mais fria, mais estável, acaba sofrendo os abalos, né, desse centro bastante ainda incandescente às vezes, né? Em alguns pontos nós temos aí toda aquela região de Yellowstone. Se aquilo ali entrar numa erupção, vai ser uma coisa terrível, né? Porque aquela região toda ali interna, ela é bem crítica. Então nós vamos ver que essas coisas não acontecem sem a intervenção também dos espíritos, sob o comando, claro, controle de Deus, né? Que sem ele nada acontece. Mas para finalizar ainda a questão da influência dos espíritos nos acontecimentos da vida, nós terminamos na 530 falando na questão sobre os espíritos, na 533, na questão que fala sobre os espíritos, se eles podem fazer que se obtenham os dons da fortuna. Comentamos sobre isso, falamos sobre a questão do supérfluo, né, e do necessário, que é importante a gente entender esse fato, que não adianta ficar juntando em celeiros, né? E aí ficamos nas duas últimas, né? Ou melhor, nas 4 últimas aqui, só para arrematar, quando Kardec pergunta se quando os obstáculos parecem vir fatalmente contra aos nossos projetos, se seria isso um acontecimento, né, da influência, relacionado à influência dos espíritos. Porque, às vezes, a gente até recebe algumas pessoas que vêm pedindo ajuda, e falando sobre essa questão das coisas não darem certo, né, dos negócios não darem certo, que parecem, as pessoas, a gente fala, parece que eu sou perseguida por uma onda aí, né? Teve uma que até deu o exemplo daquela nuvenzinha, né, nas histórias em quadrinhos que acompanha a pessoa, né, uma nuvenzinha negra, que fala, tudo que eu faço não dá certo, será que não tem espírito ali atrapalhando, não tem espírito influenciando, né, impedindo a gente de dar certo? Olha, isso aí é possível sim, né? A gente já falou aqui sobre essa questão dos nossos
inimigos espirituais, né? Falamos até na questão do perdão, né? Quando a gente desconfia que possa estar havendo uma interferência muito grande de um espírito infeliz, porque claro que um espírito feliz não vai fazer isso, um bom espírito, né? Mas se a gente desconfiar, tiver assim uma desconfiança clara sobre isso, porque às vezes pode ser alguma inveja, algumas coisas, alguma, vulgarmente falando, assim, alguma praga, algum desejo de alguém que as coisas não deem certo para a gente. Olha, isso tudo pode acontecer. Nós estamos num mundo de inferioridade, né? Onde a inveja pode nos alcançar, onde um sentimento ruim, um desejo ruim, né, que as coisas não deem certo para a gente, pode sim nos alcançar, mas tudo isso está controlado dentro da lei da sintonia. As coisas não vão acontecer do nada, senão, imaginemos essa situação que nós estamos vivendo, não é? Algumas pessoas de projeção nacional já teriam morrido. Já teriam morrido, não é? E, no entanto, estão lá vivinhos, continuando com a corrupção, com as falcatruas, com o seu cinismo, né? Com a sua cara de pau. Então, a gente vê que se isso realmente pudesse ser do jeito que a gente imagina, essas pessoas já tinham partido, né? Ou não teria jeito. Mas sabe o que é? Não entram em sintonia com nada, nem conhecem o outro que tem raiva dele, não quer nem saber disso, né? Ele está focado naquilo que ele quer, naquilo que interessa a ele, né? Então, só acontece essas coisas, uma praga só nos pega se nós estivermos em sintonia com quem está rogando a praga. A gente ainda costuma falar, né? Que praga de urubu gordo pega, né? Eu ainda brincava com minhas noras, eu falei assim, vocês andam na linha, porque praga de urubu gordo pega. Sogra gorda, então, é um horror. É uma coisa terrível, aquilo alcança direto, assim, elas morrem de rir, né? Eu falei, vocês ficam rindo que vocês vão ver. Porque aí tem sintonia, né? Tem sintonia, claro que tem. Como tirar essa sintonia aí? Não é? Como tirar a sintonia entre mãe e filho, entre sogra e genro, sogra e nora? Não dá para tirar, né? Porque a gente está sempre ali lidando com aquela situação. Então, acontece, pode ocorrer. Mas os espíritos respondem assim a essa pergunta, ó. Algumas vezes são os espíritos, outras vezes, e o mais frequentemente, eu adoro essas entradas, né, essas intercaladas de termos que Kardec muito sabiamente fez, porque foi ele que codificou, porque ele conhecia divinamente a língua latina, né, e outras mais, que ele era poliglota. Então eu adoro quando ele faz isso, porque ele destaca com muito critério isso, né? Algumas vezes são os espíritos, outras vezes, aí entra, né, ó, e o mais frequentemente é que vos colocastes mal, não é? A posição e o caráter influem muito. Se vos obstinais numa senda que não é a vossa, os espíritos nada têm com isso. Vós sois vós mesmos que vos tornais o vosso mau gênio. Então, a própria pessoa que se obsidia, que se estraga, né, que se influencia para o mal. Quando a gente vai abrir um negócio, né, esse negócio tem que ter a ver com a nossa atividade, com a nossa aptidão, né, com a nossa competência. Porque não é porque a coisa dá certo para o vizinho, ou deu certo por aquele que o Globo Repórter fez uma reportagem maravilhosa, que fulano está ganhando muito dinheiro fazendo isso, eu vou fazer também. Será que você vai saber? Será que você tem aptidão para isso? Tem competência para isso? Tem que saber. Se não tiver, não se mete lá, porque vai dar errado. Né? A gente vê aqui na nossa cidade,
isso já não é de agora, né? Porque se for falar, isso está agora, porque a cidade está assim. Não, isso há muito tempo a gente vai vendo que abre e fecha alguma coisa com uma rapidez tão grande que a gente não consegue nem visitar o espaço, porque fecha logo, né? Aí faz obra, e prepara, e faz isso, não fica muito tempo, porque não dá certo. Né? Não dá certo porque não planeja direito. Né? A gente vê sempre reportagens aí do Sebrae, de outras instituições que dão assim, assistência, né? que prestam serviço ali, falando, orientando, para uma pessoa abrir um negócio. Tem que abrir com certeza, né, daquilo que está fazendo, da sociedade que está fazendo, porque senão não vai dar certo. Aí não pode colocar a culpa nos espíritos, porque não deu certo com um e não deu certo com o outro. Né? Nós é que às vezes nos colocamos de forma errada. Né? Se tiver uma tempestade, como está tendo essa aí da cidade, de vez em quando dá uma chuvada grande, né? A gente largar uma janela aberta, nós não podemos culpar a água de ter molhado a nossa cama, a nossa casa, né, os nossos móveis, porque quem deixou a janela aberta fomos nós. A culpa não é da chuva, a culpa é da minha imprudência, negligência, que larguei lá, daquele jeito, tudo assim. Então, nós temos que ter, assim, consciência daquilo que cabe a cada um de nós, na avaliação de que eu sou competente para isso, eu estou fazendo certo, eu me informei o suficiente, né? Eu escolhi bem a minha sociedade, que isso é um problema sério, seríssimo. Né? Ah, não, mas é meu irmão, vai atrás disso. Amigos, amigos, parentes, parentes, negócio à parte, isso não dá certo. Às vezes não dá certo, só porque é irmão não tem que dar. Né? Muitas vezes é até pior, dependendo da situação. A gente não pode esquecer, dentro do espiritismo a gente aprende que no palco familiar, no núcleo familiar, estão reunidos amigos e inimigos, afetos e desafetos ali dentro. Então, não vamos pensar que só porque é um parente que vai dar certo. Não, de jeito nenhum. Não é? Aquele agricultor que planta a sua plantação fora da época, não faz direitinho o trabalho, não aduba, não vai colher nada, não vai nascer nada, vai nascer tudo horroroso, ou se nascer. Então, a gente não pode culpar os espíritos para tudo. Agora, que pode acontecer? Pode. Né? Imaginemos uma pessoa que viveu numa encarnação, explorou alguém, explorou pessoas que trabalhavam para ela, fez uma concorrência desleal, puxou o tapete do outro, fez o que pôde para prejudicar o outro no empreendimento dele, para poder sobressair o seu empreendimento. Aí ele se dá muito bem, o outro coitado, só se estraga todo e não dá certo, só leva prejuízo. O que vai acontecer numa próxima encarnação? Ao desencarnarem esses espíritos, quer dizer, pode acontecer até de ser aquela mesma, daquele espírito que não deu certo por conta da puxada de tapete do outro, né, por conta de tudo. Claro que essas coisas também não acontecem por acaso. Se isso aconteceu, né, existe uma razão aí para a pessoa fazer e para o outro receber daquela maneira. Né? Então, muitas vezes, a gente é culpado até pela influência que a gente está recebendo, ou melhor, é sempre culpado, porque está recebendo uma influência inferior, porque está em sintonia. Não é possível que a gente não perceba, né, aquele conhecido, aquele amigo que fica dando uns conselhos a gente estranhos, a gente tem que analisar e ver. Né? Nós somos livres para escolher. Nós temos a nossa capacidade de pensar, né? E dividir com outras pessoas, perguntar, se desconfiar de alguma coisa. Então, pode acontecer que aquele venha a desencarnar e o outro ainda esteja aqui com os negócios dele, assim, dando muito certo, e que esse que foi passe a prejudicar os negócios daquele que o prejudicou em vida. Ainda que ele também desencarne, nas próximas encarnações, pode acontecer isso. Vem o outro fica, né, porque às vezes não tem ainda permissão para reencarnar. Digamos que aquele que foi explorado fica. Ele vai ficar atrapalhando a vida do outro, porque
para ele, o outro tem dívidas com ele. Então, os obsessores são cobradores desta ou de outras vidas. Então, pode acontecer, mas isso não é na maioria das vezes, não. A maioria que acontece é por falta de realmente pensar no negócio que está abrindo. Né? Hoje em dia, a concorrência está muito grande, as pessoas têm que ter um diferencial para elas poderem se destacar. Senão, não vai acontecer. Aí vão culpar aí os espíritos, que nem sempre são os responsáveis por isso. Quando nos acontece alguma coisa feliz, é ao nosso espírito protetor que devemos agradecer? Tudo que acontece na vida da gente está no controle divino, né? Nada acontece por acaso. A gente agradece a Deus, claro, porque se Ele não quiser, nada vai acontecer. Mas se a gente também não quiser, também não vai. Deus pode até querer, como todo pai quer, que seus filhos deem certo. Quando autoriza uma encarnação, né, quando nos permite reencarnar para resgatar o nosso passado e evoluirmos, Ele quer muito que a gente dê certo, mas Ele sabe, como conhecedor de tudo, da natureza, né, dos seus filhos, Ele sabe se a gente vai dar certo ou não. Por isso que a equipe que nos auxilia na escolha das provas, muitas vezes não permite determinadas escolhas que a gente faça, porque sabe que a gente não vai conseguir. Aí vai vir para a Terra para quê? Para já vir determinado a derrota? Não, então os espíritos orientam. Isso aí não é possível ainda. Não há condições ainda, né, da sua evolução dar conta disso aí. Então não vamos, nesse momento, para essa escolha. Então eles nos orientam. Mas a vontade de Deus, claro, que é seus filhos darem certo, né, alcançarem o mais rápido possível a felicidade plena. Porque é para isso que fomos criados, para a plenitude da felicidade, da liberdade, com os conhecimentos todos. Então, Ele quer que tudo dê certo, mas nós temos que fazer a nossa parte, a gente tem que agir. Nós temos que ser previdentes com as coisas, planejar as coisas, pensar, pedir orientação sempre, para poder dar certo, né? Porque o desejo dele é que tudo dê certo. Então, a questão da gente também ser feliz dessa terra, eu agradeço a Deus a minha vitória, eu agradeço a Deus o meu sucesso. Tudo bem, Deus permitiu aquela ação que te levou à vitória, que te levou ao sucesso, mas não foi Ele que te deu a vitória, não. Não foi Ele que te deu o sucesso, não. Isso foi uma conquista da alma com o seu livre-arbítrio. Porque se nós não fizermos a nossa parte, por mais que Ele queira e possa fazer, porque Ele pode tudo, Ele não vai fazer. Ele vai deixar que a gente decida aquilo que a gente tem que decidir para a nossa conquista. Conquista das graças, da felicidade. Ele não manda desgraça, mas também não manda graça, não. Ele manda oportunidades para que a gente possa obter as nossas graças. E quando elas acontecem, é com a permissão dele, então a gente agradece a Deus por isso. Né? Mas Deus não está lá. Eu sempre lembro isso nesses desastres, que às vezes, desastres naturais e tudo, acidentes muito feios. Eu fico triste quando às vezes a pessoa fala assim, por causa da família do outro que não teve isso, né? A pessoa fala assim, não, foi a mão de Deus que tirou meu filho lá de dentro. Aí a mãe do outro, que o filho não saiu e que morreu, ela deve pensar, Deus não gosta do meu filho. Porque a mão de Deus não foi até ele. Né? Lá em Mariana, eu escutei aquela mãe falar isso. Eu vi meu filho gritando, me salva, Deus. E aí ela falou, e Deus não salvou ele. Então, olha só, na hora do desespero, ela tinha razão, tinha ali desespero, perda de filho, é a pior coisa que pode acontecer para uma mãe, né? Uma dor, segundo os espíritos, eles dizem que é a causa mais legítima de dor, é aquilo que acontece com os nossos filhos, mas não estão dizendo a morte, não. Estão dizendo as tristezas, as dores e sofrimentos que acontecem com os nossos filhos.
essa é uma causa muito legítima de dor, porque a gente costuma colocar a morte, né? Mas a morte não é uma desgraça, não é a pior coisa, nada para Deus é a pior coisa, não existe isso. São oportunidades de resgate que a gente faz. A gente está precisando de passar por aquele momento, mas Ele vai colocar muita ajuda sobre nós ali, muitas bênçãos para que a gente possa suportar a dor que vem. Então é uma causa legítima de dor, é muito triste isso, ver um filho sofrer, ver um filho morrer, né, ao corpo, né? Mas e daí? É o que a gente conhece, é o que a gente abraça, é o que a gente acaricia, é o que a gente ama. É triste demais isso. Por isso eles dizem, a causa mais legítima de dor é essa, mas não é a pior coisa. Então, é desculpável, claro que sim, mas na verdade Deus salvou. De outra forma, como ela não queria, mas salvou. Chegou o momento dele, ele foi. Aí tirou ele daquele sofrimento que ele estava naquele momento e levou, né? Passou para a dimensão espiritual. Então é um tipo de salvamento que a gente não quer, né? A gente quer aquele que vai ficar conosco, que a gente vai continuar convivendo. Mas às vezes não pode ser assim, porque chegou o momento daquela partida, né? Daquele espírito retornar à dimensão espiritual. Então eu fico imaginando quanto vai aumentar, né, essa dor, e vai ter sua fé abalada, né? E a outra achando que realmente Deus salvou porque gosta, mas não, Deus não gosta mais ou menos de ninguém. Deus gosta de todos, Ele ama todos os seus filhos com igualdade. Não importa o nível evolutivo dessa alma, não. Deus criou todos nós, simples e ignorantes, para a gente operar a nossa evolução através das nossas escolhas, do livre-arbítrio que Ele nos presenteou. Isso sim foi um presente. Um presente. O livre-arbítrio, a capacidade de escolher, de fazer a nossa vida acontecer, né, de poder escolher entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. E por conta disso aí, vem a graça, vem a felicidade, vem a dor, vem o sofrimento. Se a gente escolhe mal, a gente tem problemas. Se escolhe bem, a gente vai ser feliz. Então, a gente agradece muito, faz uma coisa boa, quando alguém nos trata muito bem, nos faz uma caridade, nos ajuda de alguma forma, nós dizemos para essa pessoa muito obrigada, né? Por que a gente fala isso? Porque a gente vai se sentir obrigada a retribuir isso, porque foi um bem para nós, a gente é muito grato, é agradecido à pessoa que nos fez esse bem. Então, nós nos colocamos numa situação de obrigação para com aquela pessoa, né? Por isso a gente fala muito obrigada, né? As mulheres falam muito obrigada e os homens falam muito obrigado. Isso aí, essa diferença aí de masculino e feminino, denota a significação dessas palavras aí, né? Porque o homem vai estar muito obrigado com aquela pessoa que lhe fez um bem, e a mulher vai estar muito obrigada com aquela pessoa que lhe fez um bem. Então é assim um agradecimento. Aí, quando a gente não agradece a Deus, então Deus não vai mais nos ajudar. Claro que isso não é dessa forma. Mas a gente não está sendo humilde, a gente não está reconhecendo a ajuda que recebe, não é? Então não é que a gente não vai ter uma graça, a gente vai ter, mas não está sendo humilde, está achando que pode sempre, que é o dono da situação, que é onipotente, e não é. Aí quando chega o momento de provar a nossa impotência, dói muito, né? Provar para nós mesmos. Então Kardec pergunta, quando nos acontece alguma coisa feliz, é ao nosso espírito protetor que devemos agradecer? E eles dizem, agradeceis sobretudo a Deus, sem cuja permissão nada se faz. Né? Então nós estamos fazendo. Aconteceu aquilo ali porque nós agimos, porque nós fizemos uma boa escolha, tudo isso tem a nossa participação direta. Mas se Deus não quiser, não vai acontecer. Mesmo a gente fazendo tudo certinho, mesmo a gente fazendo a nossa parte. Se não for para acontecer, não acontece. É ao nosso espírito... sem a permissão de Deus, nada se faz. E depois, aos bons espíritos, que foram os seus agentes. Os espíritos nos ajudam. Né? Tanto que o anjo da guarda, quando nós passamos por esse capítulo, lá...
Kardec obtém dos espíritos a orientação de que a gente deve sempre pedir ajuda a eles, porque a tarefa deles é essa. Ah, mas se não pedir não vai ajudar? Claro que vai. Mas no momento que a gente pede, a gente abre o canal de comunicação com eles. A gente está reconhecendo a nossa necessidade, a nossa impotência, precisando da ajuda. E a gente pede. Aí fica mais fácil receber os conselhos, as orientações que eles têm a nos dar. Aí quando acontece tudo de certo, né, tudo bom, nós vamos agradecer a Deus, a eles, né, e também continuar na ação. Porque nós não vamos ficar procurando um emprego, pedindo a Deus, ao anjo da guarda, para nos achar um emprego, sentado no sofá de casa. Porque não vai haver um milagre, porque eu pedi isso, do telefone tocar, ó, você pediu, Deus mandou te dar esse emprego, isso não vai acontecer, né? Então, nós temos que sair à busca daquilo que a gente deseja. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Não é? Vai abrir com a permissão de Deus. Se não tiver a permissão dele, mesmo que a gente busque, nós não vamos encontrar. Porque faz parte do nosso karma. Mas quando a gente busca e merece, vai acontecer. Essa questão do merecer é uma outra coisa que às vezes as pessoas se sentem um pouco entristecidas também com isso. Porque a pessoa acha que ela está fazendo a parte dela, que ela está agindo, que ela está trabalhando, ela é uma pessoa que tem fé. Aí vem o outro e fala assim para ela, ou numa reunião como essa, que ela ouve assim, pois é, aquele que merece tem. Aí ela fica, o que eu tenho que fazer para merecer? Porque eu estou fazendo tudo, será que eu não mereço um bem? Claro que merece. Então, esse verbo merecer, ele é aplicado aí no sentido de ser permitido para aquele momento, aquele bem para aquela pessoa. Não se trata dela ser uma pessoa que não mereça o bem. Não, naquele momento ainda não pode alcançar aquele bem. Quando nós vemos no Evangelho, aquela passagem da mulher que sofria de uma hemorragia há 10 anos, e ela sofria horrores, todos os recursos daquela família foram usados, eles não tinham mais nada para usar. A mulher tinha 10 anos que ela sofria, ela não aguentava mais. Aí numa das passagens do Cristo, né, ela foi pedir ajuda, ela não tinha mais o que fazer, a parte dela tinha sido feita, gastaram todos os bens para poder cuidar, né, dela. E, no entanto, ela não tinha mais recurso, ela não aguentava mais. Então, ela agarra a veste do Senhor, né, de Jesus, e não fala nada. Ela, uma prece interna, mas ela segura a roupa dele. Aí ele pergunta assim para os seus discípulos, quem me tocou? Aí os discípulos, mestre, não sabemos. Tanta gente te tocou. Aí ela estava do lado, ela falou, eu, mestre, te toquei. Ele falou com ela que ela estaria curada, que a partir daquele momento ela estaria curada. Então, tantos tocaram as vestes de Jesus e não aconteceu a mesma coisa. Como tantos vão e outros, segundo algumas mães e parentes, a mão de Deus tirou da morte, não é? Não, é porque chegou o momento ou da morte ou da cura. Né? Às vezes chega o momento da cura. A palavra karma, que não existe na doutrina espírita, vocês não vão encontrar na codificação essa palavra karma, mas vão encontrar provação e expiação. Karma é isso, provação e expiação. É um conjunto de ação. A palavra karma em hebraico, ela quer dizer ação, movimento, ação. Então, quando a pessoa vem para o mundo, ela traz um conjunto todo de provações e expiações, que a gente, né, fala um mapa kármico, um mapa de ação, mas essa palavra quer dizer a lei de causa e efeito, é ação, né, e reação, e é um conjunto de provações, que para eles lá na Índia, ela não passa durante a encarnação. Eles se convencem de que eles têm um karma para cumprir e que não podem fazer nada, que aquilo vai durar uma vida inteira. Foi isso que a doutrina espírita veio fazer, esclarecer, não mudar as coisas nem inventar nada, mas veio explicar. Não é assim. Uma provação não tem que durar uma vida inteira. Uma expiação não tem que durar uma vida inteira.
vai durar o tempo necessário para que aquela pessoa aprenda aquela lição. Então vai ter uma coisa ou outra que talvez dure uma vida inteira, dependendo da situação. Mas outras coisas podem acabar durante aquela vida e a pessoa não tem que sofrer uma vida inteira. Aquela mulher ficou 10 anos sofrendo. Então chegou o momento, ela fez a parte dela, ela procurou, ela bateu na porta de tudo, mas a porta ainda não tinha se aberto para ela. Mas chegou aquele momento que ela bateu e a porta abriu. E Jesus disse que ela estaria curada. E ela ficou, né? Então ele sentiu a virtude que saiu daquela criatura, como está lá no Evangelho, daquela pessoa, como aquela pessoa sincera que tinha feito tudo e precisava de ajuda e podia ser ajudada, porque tinha terminado o momento dela de dor e sofrimento naquele problema, né? Poderiam outros surgirem, mas aquele ali tinha passado. Então esse conjunto de provações e expiações, isso pode durar uma vida inteira, pode durar alguns anos, né? Alguns meses e passar, ou às vezes a pessoa nem sabe que passou por um problema grande. Quantas pessoas vão fazer um exame e ficam sabendo através de alguma coisa que tenha ficado, uma cicatriz interna, alguma coisa que, olha, você teve uma doença assim, não tive não, mas teve. Então, o que aconteceu? Já tinha conseguido bônus, não tinha que sofrer mais, mas tinha que desenvolver a doença, porque ela estava no perispírito e passou para o corpo. Mas como a pessoa não estava, aí a questão do merecimento, ela não merecia mais passar aquela dor, porque ela já tinha conquistado, né, uma situação melhor, então aquilo aconteceu no corpo, mas os sintomas não se exteriorizaram, ela foi tratada pelos espíritos, aquilo então saiu, né, do perispírito e veio para o corpo físico, que a doença é a cura. Por mais que a gente não entenda, a doença é a cura, porque a doença está no campo energético, no perispírito, nos fluidos do perispírito, que o espírito levou quando desencarnou, levou as suas mazelas, o que tinha para resgatar. Então, na encarnação seguinte, na organização, né, no desenvolvimento da organização física, o perispírito vai, portanto, imprimindo aquilo ali, né, com o auxílio ali do espírito que comanda tudo. A doença tá nele, né, nos fluidos dele, vão ser impressas no corpo físico ali. Então tem que sair do perispírito para o corpo físico. Enquanto ela ainda tiver que ficar, ou não chegando ainda o momento, ela está lá, no perispírito. Ela vai ter um momento que ela vai se exteriorizar. Então ela vai para o corpo físico e limpa o perispírito. Se ela passar com resignação, com coragem, com fé, com confiança, aquela fica boa. Então não tem mais aquela lesão ali, né? Não tem mais aquela doença no perispírito. Quando ela desencarnar, ela curou aquilo ali. Então a doença, a exteriorização da doença foi a cura para ela. Ela não vai carregar mais aquilo. E às vezes, dependendo da situação da alma, aquela doença não se exterioriza a ponto do seu nível de consciência. Os espíritos tratam, cuidam, e ela não tem, nem fica sabendo. E para surpresa, às vezes, depois, né, fica sabendo que houve. Porque às vezes acontece num exame ou outro, aparecer como a cicatriz de uma cirurgia, né, de alguma coisa interna que poderia ficar, e ela então fica sabendo, né, dessa situação. Uma pessoa da minha família tinha um problema na vista. Quando foi fazer um exame, aí tinha uma cicatriz atrás, assim, do olho, como se ela tivesse feito uma cirurgia para uma doença que seria grave, que ela perderia a visão daquele olho. Aí o médico, comentando com ela, falou assim, mas que bom que você... Ela falou, não, eu nunca fiz nada, eu nunca tive nada no olho. Eu nunca sofri nenhuma intervenção no olho. Ele falou, não, mas sofreu sim, a senhora pode não estar lembrando. Ela falou, não, com certeza eu saberia. Nem quando criança, nem jovem, não. Aí ele falou, mas a senhora foi operada desse olho aqui, porque a cicatriz está lá. Então, ela nunca ficou sabendo disso. Quer dizer, não era mais para ela passar por aquele problema, mas a coisa estava lá,
tinha que passar para a organização física, passou, os espíritos trataram e ela não ficou nem sabendo disso. Então, quantas vezes isso pode acontecer conosco, a gente nem fica sabendo. Ela descobriu por causa de um outro problema que surgiu, que não tinha nada a ver com aquele, né, e que ela estava tratando. Então, isso aí são coisas que vão acontecendo que a gente nem às vezes toma, né, conhecimento. Então, nós estamos sempre sob a supervisão desses espíritos que nos ajudam, que nos auxiliam. Então, nós temos sempre que ser muito gratos, porque somos muito assistidos por eles. O que aconteceria se esquecêssemos de agradecer? Eles respondem assim: o que acontece aos ingratos? Muitas vezes a pessoa, né, quando alguém faz tem uma ingratidão com alguém que o ajudou, se o outro, quando ajudou, não esperava retribuição, não vai nem se importar com aquilo, mas se esperava, vai ficar triste, vai ficar chateado, vai falar: poxa, eu te ajudei, agora que eu estou precisando de você, você não é uma pessoa ingrata. Então cria um clima, não é assim, ruim. Mas aqui com os espíritos isso não acontece, porque os espíritos nos ajudam não para obterem um agradecimento nosso, né, para precisarem da gente para nada, mas fica sempre aquele sentimentozinho de ingratidão, né? Poxa, eu recebo tanto. Outro dia uma pessoa estava falando isso para mim, num ambiente que a gente estava numa festinha social, a pessoa estava falando: eu preciso, toda noite eu estou sendo cobrado por mim mesmo. Eu falei: mas por quê? Ele falou assim: porque eu tenho uma vida boa, eu sou uma pessoa de fé, eu recebo tanta coisa boa, eu peço ajuda, eu sempre recebo, mas eu acho que eu estou sendo um filho ingrato. Eu falei: mas por quê? Ele falou: porque eu não estou devolvendo. Eu falei: ó, você não está sendo ajudado para você devolver, não. A tarefa de assistência, de solidariedade, de caridade com alguém, ela é constante, independentemente do que a gente recebe ou não. Mas você deve. Ele falou: eu estou com isso na minha cabeça, na minha consciência. Eu falei: então procura uma instituição que você possa fazer alguma coisa. Você recebeu, como você diz, tanta ajuda para você se formar, para você se qualificar. Doa um dia do seu trabalho aí. Se não puder doar muito, doa por mês, um dia por mês numa instituição, né? Vai dar assistência. Tem muita gente precisando. Então, é assim, a própria pessoa, ela se vê ingrata, né? Então, ela fica com aquela coisinha ali na cabeça, né? Poxa, eu não estou fazendo nada por ninguém e eu recebo tanto. Então, cuida disso. Cuida disso. Não que os espíritos vão se vingar, que Deus vai se vingar tirando as coisas que nos deu. Porque no mundo é assim: você não está me ajudando, não? Então me dá para cá o que eu te dei. Não é bem assim que acontece. Mas nós ficamos muito assim tristes conosco, porque a gente não está fazendo nada com tudo que a gente recebe, né? E o que não falta é a gente precisando de ajuda, é só a gente querer. Há, entretanto, muita gente que não ora nem agradece, e para quem tudo sai bem, como pode, né? Por isso, porque Deus, os espíritos, eles não estão lá negociando com a gente, não. Olha, eu vou te dar isso, mas você faz isso. Isso é a nossa consciência que manda, né? Nós é que temos que ter essa consciência de retribuir o bem, né? Por quê? Porque eu tenho obrigação? Não. Obrigação, não vamos esquecer disso. Nós nos sentimos obrigados quando a gente agradece. Mas é assim, não foi ótimo receber? Naquele momento que a gente estava precisando de alguma coisa, que alguém chegou e nos ajudou, não foi muito bom? Então, por que não proporcionar também uma coisa boa para alguém? Tem um filmezinho que eu já trouxe aqui uma vez o nome, e eu não estava pensando nele hoje, eu estou pensando nele aqui agora. E eu vou até rever. É com aquele menino do Sexto Sentido. Eu não estou nem me lembrando o nome do filme. Mas a história é mais ou menos um professor de estudos sociais que dando aula, a corrente do bem, muito bem, Elvira, a corrente do bem. Ele pediu às crianças que pensassem em alguma coisa para alguém, para fazer para alguém, por alguém, né? Um trabalho de estudos sociais. E aí esse menino pensou em fazer o bem, né? Fazer uma coisa boa para 3 pessoas. Não precisava ter feito nada para ele, não. Ele pensou assim, ajudar 3 pessoas. E com essa ajuda, eu vou rever, mas eu acho que é mais ou menos assim. Com essa ajuda
que ele daria a essas 3 pessoas, essas 3 pessoas se obrigariam também a ajudar cada uma mais 3. Olha como que a coisa ia crescendo. Que bacana isso, né? Então, aquela pessoa que recebeu ajuda, ela teria que fazer isso por mais 3 pessoas. Então, cada uma ali, né, faria por 3. 3, 6, 9. Já seriam, com a ação dele, 9 pessoas a serem amparadas. E cada uma dessas 9 faria para mais 3. Então, é a corrente do bem. E com isso, as pessoas começaram a receber ajuda de quem menos esperava. Né? Às vezes a pessoa está num lugar, está ouvindo, às vezes, uma conversa, não é que ela está interessada na conversa, é que ela não é surda. Né? Ela está dentro de um elevador, ela está ouvindo as pessoas conversarem ali. E aí, essa pessoa que está ouvindo pode ajudar aquela que está precisando de alguma coisa. Ela ouviu, então o que ela vai lá? Ela espera aquela pessoa sair, vai, conversa e fala, olha, eu posso te ajudar nisso. É um bem que ela vai fazer. Aí vai surgir um outro, aquela vai fazer para mais 3. Então é a corrente do bem. Isso faz muito bem a gente, porque a pessoa que recebe uma ajuda, a gente às vezes pensa assim, poxa, isso é muito pouco para fazer. Que eu vou fazer isso? É pouco demais, não vai é pouco para quem está fazendo, mas às vezes é muito para quem está recebendo. E ainda que essa pessoa tenha muitas coisas, é naquele momento, aquela coisa que ela está precisando que ela não tem. Né? É aquele momento importante. Então, como isso vai ser importante para aquela pessoa? Então, a gente não tem que fazer porque é obrigação, porque eu quero negociar um bom lugar quando eu partir da terra, não. A ajuda, ela tem que ser dada a outra pessoa pelo simples propósito de ajudar, de acabar ou minimizar, quem sabe, o sofrimento de alguém. Né? Esse é um trabalho que se deve fazer. Então, nesse sentido, nós vamos ser gratos a Deus pelo que a gente tem, mas não é com palavras. Porque é muito fácil, eu deito, vou lá fazer minha praia, Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor me concedeu nesse dia. A gente agradece, mas o agradecimento maior é fazer a mesma coisa por alguém. Se a gente recebeu, vamos ajudar, vamos fazer alguma coisa. Né? Tem gente que às vezes, outro dia mesmo uma pessoa fala assim, eu só me dou mal com esse negócio, que eu me meto em cada uma. Eu falei, essa é a sua ideia, né? Você não se mete em cada uma. Se a pessoa não entendeu, é um problema dela. O que importa é a intenção que você teve quando você foi fazer, quando você foi ajudar. Agora, para tudo tem limite. Até para isso tem limite. Lembra do dever? Na página do Evangelho, a página do dever, não deixem de ler aquilo diariamente, ainda mais nessa época que a gente quer ajudar, nós podemos ajudar, mas nós não podemos interferir diretamente e achar que o que a gente quer é o que é certo. Não é isso. O dever moral, ele tem início e tem fim. Ele começa quando nós ameaçamos a felicidade de alguém. Aí a gente tira o time de campo. E ele termina no momento em que não gostaríamos que ninguém transpusesse com relação a nós. Então, aquela pessoa também que a título de ajudar o outro, não dá paz na pessoa, é um carrapato às vezes, que atrapalha, que coça. A pessoa não quer ajuda, ela não quer, tem um limite. Então, aquela pessoa também que tudo ela quer fazer, tudo ela quer ajudar. Se a pessoa precisa de uma caneta, ela vai até o fim do mundo para arrumar a caneta, vai lá dar a caneta. Não é dessa forma. Que a pessoa fica enjoada também. Não é? E fica invadindo a privacidade do outro. Então, para tudo tem um limite. O meio é o melhor. Nem lá, nem cá. Nem 8, nem 80. Então, o meio é o ideal, mas é muito difícil conseguir encontrar o meio das coisas, né? Então, qual é a medida? Essa aí, que está lá no dever moral. Se acharmos que estamos ameaçando a felicidade de alguém, não continuemos. Não
vamos permanecer naquela ação, porque aí nós estamos prejudicando a pessoa. Mas também na nossa ajuda, né, na nossa ação em relação a outra pessoa, se a gente analisar e parar e falar assim, bom, peraí, deixa eu pensar, eu não ia gostar que essa pessoa também entrasse na minha intimidade desse jeito, não. Então não vamos fazer. Então, quando termina? No momento em que não gostaríamos que ninguém transpusesse com relação a nós. Então a gente precisa respeitar a vontade do outro. Não é por isso que a gente vai deixar o outro se matar, né? Não, aqui, você quer mesmo beber esse veneno aqui? Então tá, então você bebe. Não, não é assim. Tudo tem bom senso, a gente tem que ter bom senso, né? A gente tem que ter bom senso. Claro, porque Deus se utiliza de nós. Deus não vai se materializar aqui para dar nada para ninguém, não. Ele vai orientar, os espíritos vão orientar. Se a pessoa continua não querendo aceitar, ele pede um amigo, né? Aí o amigo encontra com aquele amigo que não vê há um tempão. Aí ele acha agradável, porque às vezes uma pessoa, quando ela está assim, numa fase difícil, ela corre dos amigos, né? Ela não quer nem ver, porque sabe que eles vão ficar falando, né? Então ela nem quer. Mas aí o que acontece? Aparece aquele que não via há muito tempo, aí aquele não sabe do problema. E não sabe mesmo e nem vai ficar sabendo que ela não vai falar. Mas aqui, ó, a intuição chega, aí numa conversa aqui, numa conversa ali, ele pode ajudar a pessoa. Né? Então tudo é usado. Tudo é usado para nos ajudar. Nós temos que ter essa certeza. Então, nessa questão aqui, há, entretanto, muita gente que não ora nem agradece e para quem tudo sai bem. Como pode, né? Eles respondem, sim, mas é necessário ver o fim. Nós somos imediatistas, a gente quer tudo na hora, né? Pagarão bem caro essa felicidade passageira que não merecem. Porque quanto mais tenham recebido, mais terão que restituir. Olha aí. Olha a parábola dos talentos vindo também à nossa consciência, né? Então, claro, nada nos é dado de graça nesse mundo, não. A inteligência, não é tudo. O que a gente conquista é nosso. Mas o que a gente recebe, a oportunidade é dada por Deus. Se Deus nos deu a oportunidade da manifestação da inteligência na vida atual, temos que dar conta disso, porque a inteligência, ela tem que ser usada para coisas boas e não para o mal. Ela tem que ser bem aproveitada. Senão, na próxima encarnação, vamos nascer com uma demência, com algum problema na organização cerebral, que vai impedir o espírito de manifestar a sua inteligência, porque ele não soube aproveitar. Então, é isso que acontece. A gente acha assim, eu recebi isso porque eu também trabalhei, é meu, eu posso fluir da maneira que eu quero. Aí vai passar a vida toda, né? Vai criar um oásis para ele, porque o povo está morrendo de sede em volta, mas ele não está nem aí. Tudo bem, não vai acontecer nada, ele vai viver naquele oásis, feliz da vida, desfrutando de tudo que ele conquistou. Espera a próxima encarnação. Aí a pessoa vem com aquele monte de dificuldade, né? Precisando do amparo, da ajuda das pessoas, vem com dificuldades físicas muitas vezes. Deus é justo. Nós podemos burlar as leis do mundo, mas nunca as leis divinas. E não estamos também desejando para ninguém isso. Mas aquele que não sabe agradecer o que tem, não é com palavras, meu Deus, muito obrigado. Não, é agindo. Se tem, se pode ajudar, faça isso. Não há no mundo quem não possa ajudar alguém. Não existe essa possibilidade. Todo mundo tem algo para oferecer, por mais pobre que seja. Não é? Todo mundo pode compartilhar as coisas, dependendo da necessidade do outro. Não é isso? Então, isso é o que importa na vida, porque ninguém vive só. Ninguém vive sozinho. Aquele que é muito orgulhoso, que é muito vaidoso, que quer tudo para si, ele devia se imaginar sozinho no mundo. O que ia adiantar? Não é? O que iria resolver? Nada. Ele não ia ter ninguém por perto.
Por isso que mais vale a pessoa conquistar amizades, conquistar o outro, né? Não pelo que ele tem, mas pelo que ele é, pelo que ele pode fazer e ajudar. E isso é um bem maior que a gente tem, né? Então, entrando aqui na ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza, Kardec pergunta: os grandes fenômenos da natureza, esses que se consideram como perturbações dos elementos, são devidos a causas fortuitas? Ou têm, pelo contrário, um fim providencial? Olha, como pode ser, por causas fortuitas, um terremoto que leva tanta gente desse mundo, né? Um maremoto, alguma coisa, uma enchente, um deslizamento de terra, como isso pode ser do nada? Claro que não pode, né? Os espíritos respondem assim: tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Então existe uma razão para tudo. As coisas, os terremotos, os deslizamentos, os furacões, né? Nada disso vai ser provocado pelos espíritos para fazer a desgraça de um lugar ou de pessoas. Não, não é assim. Esses fenômenos são naturais, eles acontecem mesmo, mas eles são utilizados para que a gente possa resgatar o nosso passado. Né? Nós tivemos na nossa cidade, outras cidades estão passando, o sul do país está sofrendo muito, né? Minas sofreu tanto com aquele rompimento daquela barragem. Aquilo ali não foi um fenômeno natural, aquilo ali foi uma desatenção, foi uma negligência, foi uma coisa, né? Uma negligência, uma imprudência da empresa que vai ter que responder por isso. Se não responder para o mundo, responde para Deus. Mas poderia ser como outro lugar, lá no Paraná, também está acontecendo tanta chuva, as pessoas estão morrendo, estão perdendo suas coisas, Friburgo aconteceu. Então, eles não vão criar essa situação, eles não vão criar isso, mas os espíritos controlam essas coisas e até as pessoas que lá terão que perecer. Assim como eles controlam também as pessoas que não têm que perecer num acidente de algum meio de transporte, e eles vão fazer que aquela pessoa não pegue aquele avião, não pegue aquele ônibus, não pegue aquele carro, né? Porque não é para a pessoa morrer. Então, eles controlam, as coisas são utilizadas, estão no mundo, mas eles controlam essas situações, assim como também eles controlam isso aí. O fenômeno é natural, vai acontecer mesmo, mas eles podem controlar, minimizar, né, as situações, os espíritos encarregados desse trabalho. Mas não vamos associar a isso o Deus dos mares e da terra como a mitologia. Está muito longe disso, segundo eles falam para Kardec. Esses fenômenos sempre objetivam o homem, né? Eles têm como objetivo acabar com a situação, fazer o homem sofrer, morrer, né? Olha o que eles respondem. Algumas vezes tem uma razão de ser diretamente relacionada ao homem, mas frequentemente não tem outro objetivo que o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Quando a terra está cansada, o lavrador, o agricultor, tem que deixar a terra descansar. Não adianta ficar plantando, que não vai dar nada. Então ele vai arar, ele vai dar um descanso na terra, vai recuperar aquela terra, enquanto isso ele faz uma outra plantação em outro lugar. Então a natureza faz isso pela terra. Né? Quando está esgotada de alguma forma, ela está que não está acontecendo mais nada, então esses fenômenos vão acontecer para que a terra possa ser remexida, para que ela possa ser renovada, né? As águas e tudo. Agora, claro que isso tem a mão do homem, né? Esse efeito estufa da terra está causando degelo, aumento da temperatura, os mares estão subindo, né? Porque o gelo está derretendo. O efeito estufa, são os gases emitidos. Isso aí é tragédia anunciada já há muito tempo, mas as pessoas não se importam, né? Quando eu digo as pessoas, nós também, cada um tem a responsabilidade, sua parcela de responsabilidade nisso. Mas a responsabilidade maior
é realmente das nações que não querem levar nenhum prejuízo. E a emissão de gado, olha, criar gado, o Brasil tem muito isso, né? A criação de gado em excesso, como acontece no Brasil, tem uma participação extremamente ativa e grande nesse processo todo da camada de ozônio, da retenção, né, da emissão dos gases. Muita coisa mesmo. Então, isso aí, para quê? Esse excesso todo. Né? Para que isso? As pessoas estão morrendo de tanto se alimentar mal, de comer tanta bobagem. Né? Nós sabemos que, claro, a organização física, cada um come o que quer, mas nem todo mundo pode comer tanto assim. Tem pessoas que podem, que só se alimentam de carne, é extremamente cancerígeno, está provado pela ciência, não sou eu que falo. Né? Então, quantas coisas ruins, mas as pessoas não se importam. E estão lá, bota bezerro nascer para poder criar, para poder matar, uma coisa horrível. Né? Então, há um descontrole muito grande nisso. Se as pessoas tivessem um controle disso aí, né, na sua vida, tivessem uma vida mais disciplinada, mais controlada, isso não estava desse jeito. Porque a produção é intensa, porque a procura é grande. Né? Então, tem que ter. Vai botando, vai criando. Então, aí a terra está saturada, não está aguentando mais. E aí, quem vai sofrer os efeitos? Todos nós que estamos nela, dando a nossa parcela, ainda que pequena, mas dando uma parcela de contribuição nessa desgraça toda que está acontecendo aí. Então, somos responsáveis, não resta a menor dúvida. Então, dever de casa, né, para ficar aí para estudo, a questão 356, agora vem o desenrolar dela na B, e seguintes, para a gente ir dando continuidade ao estudo sistematizado aí da doutrina espírita no Livro dos Espíritos. Sempre lembrando, né, que a responsabilidade do estudo é de cada um. A gente se reúne aqui e é ótimo, a gente estuda junto. Mas todo mundo deve estudar, ler, se tiver dúvida, perguntar. Porque às vezes a interpretação que a gente está dando pode não ser muito boa, pode ter erro. Né? Já aconteceu várias vezes comigo e quando eu fui conversar com a pessoa, dei razão plena. Então é assim, todos nós temos obrigação de estudar, tentar interpretar e aprender com essa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo. Muita paz para todos, até terça, se Deus quiser.